Gente, hoje eu vou dar algumas dicas de como não ser atacado por um tubarão. Esse assunto pode estar um pouquinho passado, mas ao longo do vídeo você vai entender por que eu tô falando isso. Então já deixa seu like, já se inscreve no canal e acompanha esse vídeo. Bom, eu sou a Gabriela, eu sou bióloga e fundadora da Ibirã, que é uma empresa de sustentabilidade. Vocês devem ter acompanhado umas notícias nos últimos tempos sobre ataque de tubarão. E vamos falar um pouquinho por que isso é importante. Acontece que os ataques de tubarão têm tudo a ver com as nossas ações, e alguns estudos já estão indicando que desde 2020 já teve um aumento de 40% nos ataques de tubarão. É um número bem considerável. O primeiro ponto é que as nossas ações estão diretamente ligadas com as mudanças climáticas. Então, se a gente opta por ações que não são sustentáveis e que ajudam a aumentar esses gases do efeito estufa, a gente está impactando diretamente nos ecossistemas marinhos, mesmo que a gente não more perto de praia, mesmo que a gente não vá na praia todo ano, sei lá, a gente está impactando. Isso é muito importante da gente pensar como uma pequena ação que a gente está fazendo no dia a dia está impactando os animais no oceano. O oceanógrafo David Z trouxe algumas possibilidades do porquê que isso pode estar acontecendo. Então, um dos locais que teve ataque de tubarão é um local que chove muito. Então, por conta de grandes quantidades de chuva, o volume de água aumentou e isso interferiu nas correntes marítimas, trazendo então uma água mais gelada da Antártica. Ou seja, a primeira possibilidade está relacionada com a mudança de temperatura. Mas também esse aumento na quantidade de água trouxe uma água lá do fundo do mar e que também trouxe matéria orgânica, trouxe sardinha, trouxe peixe. Então a segunda possibilidade que ele traz é que talvez os tubarões só estavam indo caçar porque mudou o habitat, então eles estavam indo atrás de comida mesmo. Isso a gente estava falando do Brasil, mas quando a gente olha para os casos que acontecem lá nos Estados Unidos, não é muito diferente. Na verdade, a mudança de água é o principal motivo da mudança de migração de tubarão e por isso que eles vão acabar se deparando com a gente. E é por isso que acontecem tantos ataques. Não é porque eles estão atrás de humanos, mas é porque eles precisaram sair do habitat natural deles e procurar outro lugar. Agora eu vou passar algumas dicas de como você pode evitar tudo isso. O primeiro ponto é, quando começa a ocorrer esse tipo de ataque, como a gente viu recentemente, não entre no mar, não vai fazer gracinha lá pra mostrar que você é da sua boa zona, entendeu? Só respeita, não entra no mar e não seja atacado por um tubarão. Eu acho que esse é o ponto mais óbvio que a gente poderia citar, mas uma outra coisa que você pode fazer ou até influenciar pessoas para que façam, é não desmatar ou não desmatar a vegetação litorânea, por exemplo. Nossa, você deve estar pensando. O que tem a ver a vegetação litorânea com o mar, com o tubarão? Acontece que uma das coisas que eu citei foi a mudança nos ciclos da chuva. E você sabe como que isso acontece? Geralmente é por conta do desmatamento, porque a vegetação muda, então o ciclo de chuvas muda, e consequentemente o volume do mar muda e as correntes marítimas mudam e vira uma bola de neve gigante. Agora acompanhe essa dica comigo. As correntes marítimas estão correlacionadas com o clima, isso é um fato. Agora, coisas que a gente faz que podem interferir no clima vão interferir em correntes marítimas. E uma coisa que interfere muito no clima são gases do efeito estufa. E tem atividades diárias que a gente faz que emitem gases e que aumentam a temperatura do planeta. Por exemplo, andar de carro, o próprio desmatamento, produção de bovinos também é um ponto importante. Processos industriais, então grandes indústrias, são coisas que a gente tem que prestar atenção, que são coisas, por exemplo, pegar o seu carro e ir ali na esquina, por exemplo, e emitir gás que você não precisava. Você está interferindo na corrente marítima, você está interferindo nos ataques dos tubarões. Então, é esse ponto que eu quero trazer. A gente tem responsabilidade. Então, a gente precisa agir conscientemente. Ou seja, principais pontos. Se tiver ataque de tubarão na sua cidade, você não vai no mar, você vai dar um tempinho. Ponto 2, não desmatar. Ponto 3, prestar atenção nas suas atividades diárias, e nisso está o desmatamento novamente. Mas transporte, processos industriais, enfim, várias coisas que você pode repensar no que você está fazendo. Eu trouxe essa reflexão porque é muito importante a gente entender as nossas ações e como elas estão relacionadas com ataques de tubarão, sabe? Parece que é uma coisa tão nada a ver, que não tem
sentido, que não tem nexo, mas na verdade tem. Então esse vídeo foi um convite para você ter essa reflexão comigo, pensar um pouco, e eu agradeço se você esteve até aqui. Já deixa seu like, se inscreve se fez sentido para você, deixa seu comentário se tiver alguma dúvida, e é isso, até o próximo vídeo.